O pensamento agora tem trilha sonora. Está no ar. Audioblog. Um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento. Audioblog. Com Ana Paula Peixe, Vanessa Anchieta, Letícia Peters. Audioblog. Eu sou Ana Paula Peixe. Eu sou Letícia Peters. E eu, Vanessa Anchieta. E que legal, cara. A gente vai falar sobre várias coisas, porque hoje o tema é livre. A gente também já está ao vivo. Você pode nos assistir pela internet no site da Mais FM, anapaulapeicher.com, ou melhor, mais.fm. E também pode entrar no meu site, anapaulapeicher.com. Tá aqui pra eu nunca me esquecer. Olha só, do ladinho da mesa de som aqui. Bem grandão. Então você pode entrar lá no meu link, no anapaulapeicher.com. É legal porque tem vários vídeos, no Audioblog TV tem vídeos dos melhores momentos de todos os nossos programas, fotos com entrevistados, áudios e vários textos. Tem também, você pode ouvir lá os meus programas, o meu Gotas de Pensamento, que vai ao ar todos os dias de manhã aqui na rádio. Enfim, no meu site tem muita coisa legal, espero que vocês gostem. Tem também as pautas que a Letícia faz para o Audioblog. E você pode também acessar o site da rádio, lá você também pode nos assistir ao vivo no mais.fm. E nós já estamos também entrando no MSN, audioblog maisfm@hotmail.com. Agora eu vou olhar um pouquinho mais pra câmera do Álvaro aqui, né? A gente sempre esquece, né? A gente tem que começar a lembrar mais do Álvaro. Que o Álvaro existe. O Álvaro é uma realidade, o Álvaro está aqui. Mas é que é algo muito recente pra gente, né? A gente ainda tá se acostumando com essa coisa de filmar o audioblog, né? Isso é muito legal. Olha só isso, olha o estado da caneta, cara. Calma, olha o estado da caneta. Gente, eu acabei de se fui eu que desmontei essa, foi mal. Ah, foi você que desmontou? Você me deu uma caneta desmontada. Não fui eu, foi Letícia Peters. Gente, eu quero denunciar uma sabotagem da produção. Eu quero denunciar uma sabotagem da produção. Ela tinha que ter jorrado tinta, mas não deu certo, não falhou nosso esquema. Não deu certo. Droga. Infelizmente. É assim que elas me tratam. Nosso plano não deu certo. Não tem problema. Além de quererem me botar no pelourinho, pendurada, pra trabalhar 24 horas por dia, vocês ainda me dão uma caneta estourada. Realmente a minha equipe me ama. Eu sou uma pessoa muito feliz. O tema do Audioblog hoje: jovem e igreja combinam? Por que muitos acham que não? E o Humberto Duarte também deu o tema Single Core na Mais FM. Beijos e parabéns pelo programa, cultura de qualidade. Obrigada, Humberto. O pessoal do Nós de Joinville ontem comentou sobre o que a gente falou da TV aberta, a falta de qualidade, uma mediocridade, enfim. Concordo com você, tem umas coisas muito toscas na TV aberta, o que tem por trás disso. Daí eu respondi pra eles assim, mediocridade. O Wagner perguntou... o Wagner deu a sugestão de falarmos sobre obras inacabadas na nossa cidade. Eita! A gente vai ficar inacabado. Vai passar a noite. O audioblog vai ficar inacabado. O Marcinho Duan pediu pra gente falar sobre música, locutores. Assuntos que me interessam de montão. A gente pode falar sobre MPB? Sou Chico Buarque. Beijo pro Marcinho Duan. Adoro. Olha, jovem e igreja tem tudo a ver, porque quando você vai lá em Gênesis e você vê a criação do mundo, né? Uma explosão de cores, sabores, tamanhos, formatos, tudo que Deus criou com tanta diversidade, não tem como isso não remeter à juventude, à criatividade, né? Só que, infelizmente, a igreja se tornou algo extremamente sem graça em alguns aspectos, porque a religião, ela sufocou a criatividade, ela sufocou as manifestações culturais, tudo começou a ficar sendo considerado como pecado, e tudo é do diabo, e não sei o quê. E, na verdade, foi Deus que criou a música, foi Deus que criou os sons, a harmonia, todo esse equilíbrio, essa beleza, essa cor, essa multicor. Então, eu vejo nessa coisa da manifestação cultural algo muito divino. E a gente não precisa dissociar isso do jovem, né? Porque o jovem gosta de show, de banda, de música, de cor, de animação, de desenhos, de histórias, de várias coisas que tem parte nisso, porque isso vem de Deus. Mas o jovem é polêmico, discorda, questiona. Mas por quê? Porque a igreja fez isso. A igreja fez com que o jovem tivesse essa É porque a igreja tem que ter uma abertura pro diálogo. Só que a questão ela não pode ser ignorante. A música, por isso tem tudo a ver, jovem igreja. Vem tudo de dons. E quem que deu isso? Deus. Deus deu dons para as pessoas fazerem música, fazerem poesias e tal. Que tal, acho que em Efésios, que diz: ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Esses dois versículos deixam isso muito claro. E outra, a Bíblia também diz que os dons de Deus são irrevogáveis.
Olha que lindo. E a igreja tem uma facilidade de transformar isso numa coisa feia. Essa música do mundo, não posso ouvir. Aí eles enfeiam a coisa com aqueles corais bregas, né? Com aqueles órgãos bregas e acham que é só aquilo que pode tocar dentro da igreja, porque bateria é uma coisa do mundo, guitarra é uma coisa do mundo. E não tem nada a ver. Até pode existir, tudo bem, nada contra. E tem outra. Mas deixa que as pessoas o coral e o órgão eu também gosto. Mas não precisa ser só isso. Não precisa ser só isso. E tem uma outra coisa importante que a gente tem que compreender. Quando você vai nos Salmos, assim, mais, né? Tipo mudança de hábito. Mudança de hábito, né? Olha só. Quando você vai pro Salmos, eu quero ver. Vamos fazer capela. Nova York. Não, eu tô falando de Joinville, Ana. Nova York. Nova York, aquelas igrejas todas têm. Não tô falando da Up Goldberg. Tem a igreja Monte Moriá, que até o Mota lá, como é que é o nome dele? Nelson Mota. Nelson Mota fez uma produção pra esses caras, da igreja Monte Moriá. É muito interessante, eu tenho esse CD em algum lugar no meu arquivo de CDs. Agora, é importante. A gente tem que entender o seguinte, nos Salmos, Davi fala várias vezes, eu vou louvar a Deus com a cítara, com a harpa, com os símbolos. Símbolos é pratos, ou seja, é bateria, com bumbos e com vários tipos de instrumentos. O salmista diz, eu vou louvar a Deus com todos os instrumentos. Respondendo o tema do pessoal da Single Core, jovem igreja, combinam? Sim, tem tudo a ver. Olha, hoje de manhã eu fiz um comentário no Radar sobre a quantidade de impostos que já foram arrecadados, que está batendo recorde a cada ano no Brasil, e que com os impostos que estão arrecadados até o dia de ontem, já dava para construir 40 milhões de casas de 40 metros quadrados. Ou seja, realmente eu não sei onde é que esse povo está enfiando esse dinheiro todo no Brasil. Além das salas de aulas equipadas, dos carros. Não, é um exemplo, né? É um exemplo. Com esse dinheiro dá para comprar milhões de coisas. Mas é que a gente fala tanto educação, né? Então, assim, realmente o povo precisa se questionar e se indignar, porque é uma falta de respeito muito grande. E a gente fica também se questionando como é que existe um índice de aprovação tão grande com relação ao governo, sendo que existiram tantos escândalos de corrupção e mensalões e tantas coisas, e o povo continua se contentando com alguns tipos de programas, talvez populistas, enfim. Mas realmente as eleições estão chegando e tá na hora das pessoas pensarem em quem elas vão votar, não é verdade? Parques. Quem sabe falar sobre parque em Joinville é o meu amigo Clésio Cunha, porque ele é o técnico da Mais FM, ele sobe 500 vezes por dia no morro e ele sabe como é que tá a situação do Parque do Boa Vista, que é uma obra que deveria ter sido terminada no final de 2009. Nós estamos em final de 2010 e nem notícia ainda da reforma do Morro do Boa Vista. Como é que tá lá, Clésio? Você que vai lá todo dia. Complicado. Né? Acho que a prefeitura já me deve um carro novo. Eu comprei em 2009 um carro zero. Eu acho que a prefeitura já me deve um carro novo. Eita. Porque não foi finalizada a obra, né? Não. Como é que tá lá a situação? O que fizeram? Parece que fizeram uma parte de um trapiche lá, começaram as obras lá em cima, né? E eles estavam colocando lajota, né? Pra poder acabar com aquela buraqueira toda que tinha. E a empresa começou as obras, não deu 100 metros de lajota, né? E abandonou tudo e foi embora. E deixou o Morro do Mirante em meia pista. Quer dizer, a obra está abandonada. Sim, quem conhece o Morro do Mirante já sabe que sempre para subir no Morro do Mirante era um trabalho, porque é cheio de curvas e a estrada já era estreita. Agora deixaram a estrada em meia pista, literalmente, porque do lado de uma das pistas estão ocupadas por lajotas espalhadas por tudo que é canto. E as obras inacabadas de Joinville é a mesma coisa. É tudo elefante branco que não tem estrutura. Amanhã nós teremos no Radar mais uma reportagem, se não me engano, falando sobre isso, que não existe estrutura nas obras. Vários congressos nacionais passam e vão embora de Joinville porque não são aprovadas as estruturas. A manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, infraestrutura desses locais, não tem manutenção. Isso é falta de vontade política. E cadê a promoção? E cadê a prefeitura? E cadê o governo do estado? E cadê? Onde é que está? Né? E aí, as obras inacabadas também estão aí. A arena tá aí, aquele elefante branco, que não serve para praticamente nada, só tem jogos esporádicos. Poderia ter espaço de muito cultura vendido, né? E de aproveitamento melhor para a população, enfim. Cabe aos veículos de comunicação e aos jornalistas dessa cidade fazer a sua parte, porque nós é que conduzimos a educação das pessoas para abrirem os olhos para essas coisas.
Então você precisa, na hora de escolher a sua rádio, você tem que pensar qual rádio você vai ouvir que realmente se preocupa com você. Porque a Mais FM é a única rádio de Joinville que tem jornalistas de verdade trabalhando nela e que tem matérias de informação de cunho de necessidade pública, como saúde, educação, etc, etc. Eu tô falando de jornalistas e repórteres que estão em campo todos os dias verificando essas informações. Olha, o individualismo é uma coisa séria e ele provém muito do comportamento capitalista, né? Na verdade, o individualismo, ele tá meio que intrínseco na criança quando ela nasce, porque ela nasce completamente voltada para a mãe, o seio e a paixão pelo cheiro, pelo seio, pelo toque, pelo colo da mãe é algo que faz dele um só com a mãe. E aí já começa a questão do egocentrismo. Eu quero tudo pra mim, a minha mãe pra mim, o meu pai pra mim, tudo pra mim. E aí vem a fase do egocentrismo que acontece ali entre os 2 ou 4 anos de idade da criança, né? Em algumas crianças pode se estender ou não, mas o individualismo é uma coisa peculiar. Se a gente for falar dentro do aspecto cristão, o individualismo tem a ver com o pecado original também, no sentido, o pecado quer dizer errar o alvo, e é esse comportamento de não respeitar o outro, não se abrir para o outro e querer tudo para si, né? Por exemplo, Caim matou Abel, é uma história tão polêmica, né, bíblica, porque ele achou que Abel era mais aceito do que ele, enfim. Então essa questão do individualismo, ela se exacerba desde o aspecto psicológico e vai sendo, isso vai se alastrando pelo comportamento humano, e aí depende da educação e do trabalho psíquico com cada pessoa, que pode desenvolver pessoas menos individualistas. E o capitalismo também exacerba isso, porque quando o ter é mais importante do que o ser, as pessoas se esquecem do que as pessoas são e só consideram os outros pelo que elas têm. Se elas estão usando tal roupa de marca, se elas têm tal equipamento eletrônico, se elas têm acesso a tal tecnologia, se elas foram a determinados lugares ou não, se elas andam com um determinado carro ou não. Então, essa questão do individualismo, ela é muito inerente à pecaminosidade do homem, digamos assim, ou à falta de consciência, ou à ignorância, ou à alienação do homem. E, de fato, nós precisamos sair desse aspecto normótico de alienação e nos abrirmos para o mundo e para as pessoas, entendendo que isso é muito mais importante do que o egoísmo, do que o egocentrismo e do que o individualismo. Ana, até isso chega a uma questão de valores, né? A pessoa Também. Que é individualista, ela acaba... Ela a partir do quase que momento não que tem você valores. é individualista, você deixa de pensar no outro. Isso. Né? Que se exploda o outro. E que se exploda o Farinha outro. pouco, o meu pirão primeiro, e o outro que se exploda. Eu tô comendo, se ele não... O problema é dele. Eu tô trabalhando, se ele não conseguiu fazer, o problema é dele. Exatamente. Temos uma questão de valores E também, a nossa né? sociedade, ela é individualista. Eu acredito que isso tenha que ser um trabalho constante do ser humano. Na verdade, a ética é um assunto polêmico também, porque geralmente se confunde moral com ética. O que é politicamente correto ou não, o que faz bem ou não, o que tá certo ou não, o que é honesto ou não, o que é justo ou não. E a ética, ela é uma atividade da filosofia, né? Os filósofos sempre pensaram na ética. E a ética, ela está, na verdade, quase que praticamente acima da moral. Porque geralmente a ética é cercada de morais. E morais são esses negócios, esses acordos sociais que nós fazemos que elegem aquilo que é bom. A ética, na verdade, ela está conectada diretamente àquilo que é bom, àquilo que é promotor da vida, do belo, do bom, daquilo que faz bem às pessoas. E as morais são essas constituições, esses acordos sociais que são colocados em cada sociedade, dentro de cada tribo, dentro de cada conceito cultural, que regem essas morais e que regem a ética magna, que é a maior de todas as morais. No caso, então, a gente considera na filosofia que a ética é que rege as morais, né? Então, cada cultura tem a sua, né? No Brasil, por exemplo, existem vários tipos de regulamentações do tipo, e que estão no inconsciente coletivo e que vão passando de geração em geração, do tipo, não ligue muito tarde pros seus amigos porque você pode estar incomodando aquela família, não roube, não mate, é feio pegar um brinquedo emprestado e não devolver, e por aí vão todas as... O livro também. Um livro emprestado e não devolver. Eu peguei livro emprestado de alguém, isso tá querendo dizer? Não, eu só tô comentando. Eu lembrei que eu fiz isso. Eu assumo, cara. Que você pegou um livro e esqueceu de devolver. Esqueci, perdi contato com a pessoa. Ela tava querendo me cutucar, Letícia. Ai, Ana, eu falo, cara. Você é singela e sincera, né? Sim, eu entendi. Cara, então, assim, essas morais acabam determinando o nosso comportamento, mas cada sociedade tem o seu. Um beijo, até mais. Valeu. Tchau, tchau.
Você ouviu? Audioblog. Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog. Com Ana Paula Teixeira, Vanessa Anchieta, Letícia Peters. Programação musical Jay Yaman. Audioblog.